Salve, salve, rapaziada. Rafa, Universo Botafogo na área para falar sobre a apresentação de Martim Anselmi. Com a minha coluna destruída, não pude trabalhar ontem nem hoje, mas estou aqui para gravar esse vídeo rapidamente. Coletiva essa que já começa daquela maneira que virou o retrato da SAF nos últimos tempos, com declarações que eu diria classificaria como inacreditáveis por parte de Alessandro Brito. Ele teve a capacidade, digamos assim, primeiro, de admitir que eles já sabiam do problema do transfer ban desde outubro, e segundo, ele consegue realmente afirmar que o clube hoje caminha com as próprias pernas. E aí é um negócio inacreditável, né? Primeiro, assim, o John Textor não teve nem a coragem, nem a capacidade também de estar nessa coletiva, porque está fugindo dela, obviamente, porque seria extremamente questionado sobre tudo que está acontecendo no clube. Seria evasivo como sempre, mas preferiu ali não estar na apresentação do treinador, sendo que todos os outros treinadores ele estava para apresentar e tudo mais. Então, é só mais um indício do que vem por aí. Acho que a grande maioria de vocês sabem que amanhã tem um julgamento que vai definir muita coisa. E o Martin Anselmi foi ali sabatinado até quando deu, porque até isso tá dando errado. Não sei se foi culpa do Botafogo, imagino que não, mas a energia caiu e a coletiva foi junto. E aí voltou um link lá com possibilidade de continuar vendo a coletiva, que estava pior do que se não tivesse feito, tudo embaralhado, não dá para entender nada, enfim. O fato é que ninguém conseguiu ver o final da coletiva. E o Martim foi ele questionado sobre a questão dos reforços, sobre, né, não poder contratar e tudo mais, e como se esperava, ele falou que não, que o foco dele é no elenco que tá ali, que ele acha que dá para competir muito bem, blá blá blá. Enfim, me alegra que pelo menos é um cara que nitidamente tem espírito vencedor, tem pelo menos no discurso, né, que a gente já está acostumado a ver discurso e prática totalmente distantes um do outro, espero que não seja o caso dele, mas ali demonstrou pelo menos ter ambição, né? Agora, e também não adianta ele ficar muito falando sobre isso, porque ele não vai conseguir mudar nada disso. Enfim, eu acredito até que ele não sabia da possibilidade desse transfer ban, porque ele chega no Botafogo e o transfer ban vem depois. Mas, enfim, fala dos jogadores que é normal o clube perder jogadores e contratar e tal. Inclusive, fala que conta com o Savarino como um 10 dele, né? Fica aí já um indício do que deve acontecer no restante dessa novela. E o fato, gente, é que o Botafogo caminha à deriva mais uma vez, né? Tem gente que não admite isso, tem gente que vem aqui em alguns comentários e fica bravo quando a gente fala a verdade. É a verdade, o Botafogo está abandonado, está sem dinheiro. Palavras do próprio Alessandro Brito, que a gente tem que vender jogadores, porque a situação não é fácil, que o clube caminha com as próprias pernas. E todo mundo sabe que o Botafogo não tem condições hoje de caminhar com as próprias pernas. Teria até, se não tivesse um dono irresponsável que faz uma compra irresponsável, mais ainda alavancada de um clube na França, e no meio do caminho pega todo o dinheiro de faturamento, de sócio-torcedor, toda a grana que pingou desde premiações de tudo e joga lá no Lyon, que continua vivendo sua vida maravilhosamente bem, administrado pela Eagle, contratando, e tá tudo bem. Enquanto isso, o Botafogo está literalmente destruído financeiramente, com dívidas enormes de curto prazo de vencimento, mas ainda assim, pasmem, ou não, né, ou não pasmem, os defensores de John Textor estão a todo vapor, né? Eles são especialistas em defender o indefensável. A corda está cada vez apertando mais, alguns já pularam desse barco, outros eu sei que ainda vão pular. Alguns estão até desde semana passada, sexta-feira, ou algumas, mais especificamente, alguma, dando F5 no teclado do computador esperando a saída do transfer ban, deve estar cansada de apertar. Mas é assim que está funcionando a torcida do Botafogo atualmente. Existe uma horda de pessoas abobadas, né, que se recusam a ver o óbvio. E o que interessa realmente para o Botafogo é amanhã, que vai ter esse julgamento
né, da ação que envolve a Iconic lá na Inglaterra, a ação que vai ser amanhã, inicialmente está marcada pelo menos para as 10 horas da manhã de Londres, 7 horas horários de Brasília. E aí vale aqui falar algumas coisas, pessoal. Muitos estão achando que esse julgamento já é a decisão final, e não é, tá? É como se porque o John Textor pediu recurso e foi acatado na outra ação que foi julgada, mas isso é uma fração da ação. É como se um dos méritos que fosse lá julgado tenha sido motivo de recurso, né? E não o todo da ação. O fato é que algumas outras coisas serão julgadas amanhã e ainda assim não será definitivo. O que muda em relação, por exemplo, à justiça brasileira? Por exemplo, a justiça brasileira, se você tem um imbróglio desse, você pede recurso. Se o recurso é acatado, nenhum tipo de execução é feita até que se julgue o mérito lá no fim. Se julgue em definitivo. Na justiça inglesa, isso pode acontecer. O juiz pode acatar o recurso do Botafogo, não, do John Textor, e ainda assim executar o que achar que tem que ser executado. E muito provavelmente a defesa de John Textor vai pedir esse recurso e vai pedir que não seja executado. E ainda que não se execute essa questão, o juiz quase que invariavelmente manda depositar garantias financeiras que vão ficar lá em juízo até que a causa seja realmente julgada em trânsito final. Esse montante vai ficar lá depositado em juízo. Ou seja, muito provavelmente, ainda que John Textor perca a ação e recorra, ele vai sim ter que ser impactado financeiramente. Essa grana vai ficar lá depositada em juízo, porque ele vai precisar apresentar essas garantias. Caso contrário, se ele vencer a ação, daí já muda de questão. Mas o fato é que, se você analisar a ação do jeito que está correndo, a grande tendência e chance dele perder a ação. E aí são 98 milhões de dólares que o seu John Textor vai ter que tirar de algum lugar para que isso se solucione. Alguns cogitam a possibilidade daí de realmente ele entregar as suas ações da Eagle para que se pague isso, e aí ficaria lá a Eagle, Ares e a Iconic decidindo os futuros dos respectivos clubes que envolvem essa holding. Né, existem alguns cenários aí que vão se desenhando. O fato é que amanhã vai ser um dia que algo vai acontecer para o Botafogo financeiramente. Existe uma grande chance de ser algo ruim, né? Porém, eu já falei aqui 1000 vezes, vou falar de novo, o caminho mais saudável para o Botafogo a médio prazo é que o John Textor suma do Botafogo e que esse clube vá para as mãos de outros donos ou outro dono, e que nesse meio tempo, nesse período, sofra sim, vai sofrer com falta de investimentos, com apenas aquela história de levar as contas redondinhas, talvez liquidação de jogadores, elenco muito mais reduzido e fraco. Porém, eu confesso para vocês que eu prefiro que passe por um período de turbulência como esse, caia nas mãos de alguém decente, que compre a SAF, do que ficar nesse castelo de areia, de mentiras, de alavancagem de John Textor, que todos estão vendo já há muito tempo, está acontecendo. E que a gente sabe o final, que não vai ser saudável, não é sustentável que isso continue, né? Então, mas era para falar sobre isso. O título da live, do vídeo, aliás, é "O Botafogo caminha com as próprias pernas", entre aspas. O deboche continua, porque isso é um deboche com a cara do torcedor. Eu acho até constrangedor que Alessandro Brito e companhia tenham que estar ali dando desculpas e colocando a cara que John Textor deveria colocar, ou até o Tairo Arruda, que deveria estar ali. Fica esse questionamento, por que não o Tairo Arruda ali, né? Mas eles também são empregados, funcionários de John Textor, então estão ali representando o que devem nas suas funções e o que manda o dono, o patrão deles. Então também não tem pena de ninguém, porque ninguém tá ali de graça. E o fato é que o Botafogo continua na lama, senhores. Até o Vasco está contratando, Inestrosa contratou alguns jogadores aí, o Vasco em recuperação judicial, conseguindo contratar, e o Botafogo não contrata ninguém, pelo contrário, só se desfaz.
Tá surgindo aí o indício do Feyenoord levando o Matheus Martins por empréstimo. Pasmem, Matheus Martins, que custou 10 milhões de euros aos cofres do Botafogo, está saindo por empréstimo em um momento em que o Botafogo não tem absolutamente dinheiro nenhum para contratar. Então, qualquer um que esteja nesse elenco é importante que ali fique, ou se sair, que entre dinheiro, que não será o caso. E o Botafogo, aí muitos vão chegar e vão falar: mas o salário do Matheus Martins deve ser alto. Foda-se. Foda-se. O Botafogo precisa de elenco e jogadores minimamente para competir no ano que vem. Aliás, nesse ano, no campeonato que está por vir, nos campeonatos. E o fato é que está ocorrendo o inverso. Jogadores estão saindo. O Cuiabano é um fato curioso, mas para quem tem um pouquinho de imaginação, né, já vai entender. O Cuiabano está sendo negociado, vendido ou emprestado pelo Nottingham Forest, ele não chegou nem a jogar. Raciocinem, tirem suas conclusões, vocês vão entender o que eu estou falando, o porquê disso. Ele quer até voltar para o Botafogo, o Vasco parece que está tentando um empréstimo, mas o Botafogo tem um transfer ban, que não tão cedo está sendo decidido, e enquanto não for decidido, não poderá inscrever os jogadores que chegaram, que são pouquíssimos, o fraco Ítalo, o Villalba, que veio do Nacional, tem uma contratação ok, e é isso. Esse é o Botafogo de 2026, que perde jogadores, contrata pseudo-jogadores, e ainda tem gente que defende. E eu avisava lá em 2025, no final, que se vocês acharam que 25 ia ser ruim, que se preparassem para o 2026, e está aí, 2026, mostrando a realidade para aqueles imbecis que ainda não conseguem chegar à realidade porque estão presos ao saco do senhor John Textor, porque são eternos vira-latas que confundem ganhar 2 títulos com ser vassalo de um americano fanfarrão. Valeu, galera! Uma nova apresentação aqui do Universo Botafogo, de abertura, de encerramento, estamos em análises. Convido os senhores, não conhece o Universo Botafogo, inscreva-se no canal, deixa aí o like nesse videozinho, ajuda bastante, manda para quem gosta. O Universo Botafogo tem o clube de membros, se você quer estar lá no WhatsApp com a gente, batendo aquele papo, vire membro do Universo Botafogo e você terá esse benefício ali de estar lá com a gente no dia a dia no WhatsApp. E deixar aqui mais uma vez o recado de que muito provavelmente na quinta-feira estaremos aí estreando mais um canal. Não é nada disso aqui vai mudar. O Universo Botafogo continua todo vapor aqui comigo, com o Carlos, mas na quinta-feira o meu novo e mais novo e também parceiro Gui Souza, lá do Alô Comunidade, estaremos estreando um canal sobre futebol em geral, falando sobre as polêmicas que envolvem o esporte aqui no Brasil. Pintou algum assunto que está gerando debate, a gente vai estar lá para debater com a honestidade de sempre que vocês conhecem aqui, que é a regra número 1. Não só nossa como pessoa, mas também no debate honesto e sincero. Valeu, galera, aquele abraço. E a ver o que vai acontecer com o Botafogo na sequência disso tudo. Um abraço.